Oi, pessoal. Bom, tem mais ou menos umas 2 semanas que me perguntaram qual que era a diferença aqui no domingo, né? Quando eu coloco o hashtag Mundo Startup, que eu coloco notícias de startups, enfim. E daí me perguntaram qual que era a diferença entre startup e unicórnio. E daí eu achei melhor fazer um vídeo explicando um pouquinho mais detalhado entre a diferença entre startup, unicórnio e decacórnio, tá? Ou as super startups. Então vamos lá. Pensando na startup. A startup ela surgiu na década de 90 no Vale do Silício, onde até hoje é o cenário da maioria das startups e unicórnios, enfim, né, que fica na Califórnia. E daí, na época, o que significava startup até então? Era uma empresa que acabou de abrir e que ela fosse inovadora e rentável, tá? Até então não era nem de que tivesse uma abordagem, um cunho, enfim, aí tecnológico. Depois de um tempo tinha que ser tecnológico, né? Tinha que ter uma tecnologia por trás. E hoje, na verdade, até hoje não tem conceito, essa é a verdade, né? Mas tem um conceito que a maioria das pessoas tendem a concordar, né? Uma definição, que é, o modelo de negócio tem que ser repetível e escalável e de extrema certeza. De tecnologia não mais precisa ser, tá? Mas a maioria de tecnologia, por sinal, por mais que a gente tenha hoje milhões de definições, fintech, martech, HRtech, enfim, healthtech, a maioria delas são softwares de tecnologia, tá? A maioria das startups. Então, vamos lá. Como eu te falei, o conceito, né? Ela tem que ser um modelo de negócio repetível e escalável de extrema certeza. O que significa de extrema certeza? É o MVP, que é você fazer um teste. Você vai lançar um produto. Antigamente, a maioria das empresas, né, mais tradicionais, elas só lançam o produto depois que fizeram um monte de testes, mapeou o mercado, enfim, tal. Na startup, não. Ela pega, lança e vamos ver o que vai dar, né? Então, por isso que ela é um ambiente de extrema incerteza, porque você não sabe se as pessoas vão gostar, se as pessoas querem o seu produto, se elas vão se acostumar com aquele produto. Quem diria que a gente ia se acostumar a pedir um táxi pelo celular? Quem diria que a gente ia se acostumar a dividir a bicicleta? Hoje em dia dividimos até o carro, não é mesmo? Então, isso que é o MVP, tá? É você lançar e não sabe se o público vai gostar ou não. Então, você faz um MVP e ali isso envolve a parte burocrática, enfim, muitas outras coisas que a gente não sabe nem como a sociedade vai lidar com isso de diversas formas, né? O Uber tá aí pra falar todos os problemas, coitados, em questões legais. E daí, o que significa o modelo de negócio repetível e escalável, tá? É o quê? É aquele produto ou aquele serviço que eu vou fazer, eu não vou customizar. A forma que eu vou rentabilizar ele, eu vou fazer para todos. Então é o Netflix, eu vou cobrar da mesma forma para todo mundo. Não importa se é... Apesar que tem algumas diferenças, eu acredito, entre país e outro. Mas enfim, não tende a ter muita diferença, né? É a mesma forma que você vai customizar, a forma que você vai ganhar o dinheiro da sua empresa, tá? Para todo mundo. Então ele é escalável. Você não precisa customizar tudo. Beleza. Daí, isso são as startups. Daí, lá para 2013, tá? Uma fundadora de uma Cowboy Venture, o nome, ela precisava separar, fazer a diferença entre as startups e as startups que já tinham aí o seu 1 bilhão, tinham sido avaliadas com 1 bilhão, mas que ainda não tinham aberto o capital, ou seja, que ainda não estavam na bolsa de valores. Ela começou a chamar de unicórnio. Por quê? Unicórnio, né, como todo mundo sabe, é não sei se é um animal, mas enfim, é um símbolo mitológico, né? E naquela época, ter uma empresa que antes de abrir o capital já tivesse 1 bilhão, era quase um símbolo mitológico, um unicórnio mesmo, tá? Bom, isso em 2013. Claro que hoje já é muito mais comum um unicórnio. Tanto que hoje em dia a gente tem 300 unicórnios. É isso, temos 300 unicórnios, onde está a maioria dos Estados Unidos e da China. E em terceiro lugar estamos no Brasil, com 11 unicórnios que esse ano, né? Em janeiro, por causa da Loft. Tá? Daí você vai me falar, Gabi, mas qual que é, fora essa parte de 1 bilhão aí de diferença, que mais tem diferença das unicórnios com as startups? Falando um pouquinho da semelhança entre eles. Todos eles têm um crescimento exponencial de mercado, tá? Um crescimento de altíssimo risco e eles não tendem a olhar primeiro para o lucro, mas sim
por conseguir consumidores e maior número de pessoas usando o produto deles. Depois que eles vão focar no lucro, tá? O que também é diferente de muitas empresas que primeiro tá focado no lucro e depois em, vamos dizer assim, conquistar o mundo, conquistar a sociedade. Para eles, não, tá? Então, falamos um pouquinho da unicórnio. Agora vamos para a decacórnio. Qual que é a diferença da decacórnio? Hoje a decacórnio, ela é as empresas que são avaliadas em 10 bilhões, de novo, antes de abrirem para a Bolsa de Valores, né? Antes de abrirem o seu capital, o que também se torna muito difícil. Hoje a gente só tem no mundo 22 decacórnios e sendo uma brasileira, né? Que é a Nubank. Então, bom, acho que é isso, tá? Espero que eu tenha conseguido... Acho que tem muito mais coisas pra falar pra vocês, muito mais diferenças, mas senão também o áudio, o Stories aqui ia ficar imenso. Então, eu vou falar, faça um monte de perguntas, tem muitas pessoas que são do meio, já estão um pouco acostumadas, mas sempre tem outras pessoas, então, enfim, é isso daí, tá bom? Beijo, pessoal!